Olá pessoal, hoje começamos uma série sobre os 12 discípulos. Acompanhe-nos diariamente enquanto nos aprofundamos no rico legado desses apóstolos. Os 12 discípulos, também conhecidos como os 12 apóstolos, foram os principais seguidores de Jesus Cristo durante o seu ministério na Terra. De acordo com os evangelhos do Novo Testamento da Bíblia, os 12 discípulos foram Simão Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Judas Iscariotes, que mais tarde traiu Jesus. Esses 12 homens desempenharam papéis cruciais na disseminação do cristianismo, enfrentando perseguições, realizando milagres e estabelecendo as bases da igreja cristã primitiva. Não perca o próximo vídeo da série. Até mais! Pedro era pescador, morava em Cafarnaum. Foi um dos primeiros discípulos a ser chamado por Jesus. Ele era casado, deixou seu trabalho com a pesca e é provável que sua esposa os acompanhasse. Seu nome era Simão, porém Jesus lhe deu o nome de Pedro, que significa pedra ou rocha. Ele sempre estava perto de Jesus e por isso teve muitas experiências com o Senhor, como andar sobre as águas, ver a transfiguração de Jesus, a ressurreição da filha de Jairo, entre tantos outros milagres. Foi ele quem negou Jesus por 3 vezes e depois do cantar do galo, chorou amargamente. Depois da descida do Espírito Santo ele começou a pregar por toda parte, primeiro só para judeus, mas Deus revelou que o Evangelho é para todos. Ele foi um grande líder usado por Deus, até mesmo a sua sombra curava os doentes. Acredita-se que Pedro foi martirizado em Roma por volta de 68 d.C., crucificado de cabeça para baixo, pois não se achava digno de morrer do mesmo modo que Jesus. Tiago Maior, também conhecido como Tiago, filho de Zebedeu, foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Ele era irmão de João, outro dos 12. Era pescador antes de ser chamados por Jesus para segui-lo. Tiago testemunhou muitos eventos importantes, como a transfiguração de Jesus e sua agonia no Getsêmani. Ele também foi um dos poucos apóstolos presentes na ressurreição da filha de Jairo. Depois da descida do Espírito Santo, ele levou as boas novas para muitos lugares, principalmente na Espanha. Tiago foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado, sendo executado à espada por ordem de Herodes Agripa I em Jerusalém, por volta do ano 44 d.C. Filipe era de Betsaida na Galileia. A família dele não é mencionada nas Escrituras, assim como sua profissão. Filipe é um nome grego que significa aquele que ama cavalos. Conhecia muito bem as leis e provavelmente falava muito bem o grego. Ele esperava a vinda do Messias, creu em Jesus e assim o seguiu sem hesitar. Ele tinha um chamado evangelístico e queria compartilhar as boas novas. Foi ele quem disse a Natanael que havia achado o Messias ao qual Moisés havia anunciado na lei e os profetas falavam. No episódio da multiplicação dos pães, Jesus perguntou a Filipe: "Onde compramos pães para lhes dar de comer?" Jesus perguntou isso para o pôr à prova, pois provavelmente ele que fazia os orçamentos das despesas do grupo. Segundo a tradição cristã, ele foi um grande instrumento para o crescimento da igreja primitiva. De acordo com relatos, ele foi martirizado em Herápolis, crucificado em uma cruz que ficava em um lugar muito alto, 8 anos após Tiago. André era um pescador que nasceu em Betsaida. O seu nome vem do grego e significa varonil. Ele é irmão do apóstolo Pedro. André era um dos discípulos de João Batista e é conhecido por ser o primeiro discípulo que Jesus chamou. Também era um evangelista, pois foi ele quem disse que havia encontrado o Messias para Pedro. Ele era o 4º discípulo mais próximo de Jesus. Ele passou um dia na casa do Senhor. Esteve no Monte das Oliveiras, quando o Messias fez revelações sobre o final dos tempos, na multiplicação dos pães. Foi ele quem avisou Jesus que havia um menino com 5 pães e 2 peixes, entre outros. Ele desempenhou um papel ativo na expansão da igreja primitiva. A Bíblia não fornece mais nenhuma informação sobre ele. Algumas tradições cristãs alegam que ele foi martirizado em Acaia, sendo crucificado em uma cruz em forma de X, que popularizou a cruz de Santo André. Bartolomeu, também conhecido por Natanael, nasceu em Caná da Galileia e era um conhecedor das Escrituras. O nome Bartolomeu deriva do grego que significa filho de Tomai, mas Natanael deriva do hebraico e quer dizer
Deus quem deu. Foi ele que disse, de Nazaré? Pode sair alguma coisa boa? Se referindo a Jesus. E Jesus profetizou sobre Natanael. Ele creu e tornou-se seu discípulo. Bartolomeu estava na reunião de Atos, onde o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e também viu Jesus ascender aos céus. Acredita-se que ele ministrou na Ásia Menor, Índia, e que foi fundador da Igreja da Armênia. Ele foi martirizado ao fio da espada. Mateus, também conhecido como Levi, filho de Alfeu, era de Cafarnaum, cidade mais importante da Galileia. O nome Mateus significa presente de Deus. Ele era um coletor de impostos, provavelmente era rico e influente, mas também odiado pelos judeus por ser cobrador e trabalhar para os romanos. É possível que ele seja irmão de Tiago. Ele era temente e obediente a Deus, como é demonstrado nas Escrituras, pois assim que recebeu o convite de Jesus, abandonou tudo e começou a segui-lo. Ele recebeu Jesus, outros discípulos e muitos publicanos e cobradores de impostos em sua casa. Mateus foi enviado para pregar aos judeus. Ele esteve presente na última ceia. Tradições cristãs alegam que ele pregou na Pérsia, Macedônia, Síria, Parsia e Etiópia. Acredita-se que ele também foi martirizado. Tomé, também chamado de Dídimo e conhecido por Judas Tomé, ou Tomé o que duvidou. Seu nome em grego significa gêmeo. Acredita-se que é porque ele tinha um irmão gêmeo. Ele era um homem que tinha muitas dúvidas, era curioso e que questionava muito Jesus. Foi ele que disse que acreditaria na ressurreição de Jesus, apenas se ele visse e tocasse os cravos na mão do Senhor. Na ocasião da morte de Lázaro, Tomé foi quem disse que morreria com Jesus se precisasse. Ele foi um grande pilar para o crescimento da igreja primitiva. A história sugere que Tomé pregava na Índia e fundou a igreja cristã naquela nação. Alguns acreditam que ele foi martirizado na própria Índia, através de uma lança. João era natural da Galileia, vivia numa região às margens do lago Tiberíades. Ele era de uma família de pescadores. Seu pai se chamava Zebedeu, sua mãe Salomé e seu irmão era Tiago Maior, que também era apóstolo. Acredita-se que João seria solteiro e vivia com seus pais. João era um dos discípulos mais próximos de Jesus, e é mencionado em 3 importantes ocasiões. Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, no Monte da Transfiguração e durante o período em que Jesus esteve no Getsêmani. Em algum momento durante o reinado do imperador romano Domiciano, o apóstolo João foi exilado para a ilha de Patmos. Foi lá que João recebeu as revelações do livro de Apocalipse. Com a ascensão do imperador Marco Nerva em Roma, o apóstolo João foi libertado e retornou para Éfeso, onde morreu com idade bastante avançada. Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago Menor. Possivelmente ele era irmão do apóstolo Mateus. Ele costuma ser confundido com Tiago, o irmão de Jesus, mas não se trata da mesma pessoa. Ele esteve no grupo que foi enviado para pregar aos judeus que o reino de Deus estava próximo, participou da última ceia e também estava presente quando Jesus apareceu aos discípulos depois da ressurreição. Não temos muitas informações bíblicas sobre Tiago, mas este homem foi muito usado para levar as boas novas da salvação. De acordo com as tradições bíblicas, alguns sugerem que Tiago pertencia a um grupo revolucionário chamado de Zelotes. Dizem também que ele foi martirizado, preso pelos judeus, jogado para fora do templo e surrado com um pedaço de pau. Simão o Zelote aparece na Bíblia somente na lista dos nomes dos apóstolos. O nome Simão em hebraico quer dizer ouvindo ou aquele que ouve. Ele provavelmente era um revolucionário, que não aprovava a Inquisição pelo Império Romano e por isso chamado Zelote, que é o nome de um grupo de guerrilheiros. Porém não se sabe ao certo, pois outros acreditam que ele era chamado assim apenas por uma questão de zelo pela nação e suas raízes e não necessariamente faria parte do grupo. Tradições cristãs afirmam que o ministério de Simão após a descida do Espírito Santo se deu na região do Egito, Cirenaica, Mauritânia, Líbia e principalmente nas Ilhas Britânicas. Acredita-se que ele sofreu martírio na Britânia, sendo crucificado.
Judas Tadeu, também chamado por Judas, filho de Tiago e por Lebeus. Seu pai se chamava Tiago. O significado de Judas é amado ou querido do coração. Ele deriva do hebraico, Judá, que significa louvor. Ele é confundido com Judas, irmão de Jesus, e até mesmo com Judas Iscariotes. Ele era curioso e perguntou a Jesus como ele se revelaria aos discípulos e não ao mundo. Ele foi enviado para pregar aos judeus para curar enfermos e expulsar demônios. Ele também estava presente na última ceia. Algumas tradições bíblicas sugerem que Judas Tadeu pertencia ao grupo revolucionário chamado de Zelotes, assim como Tiago Menor. Alguns acreditam que foi ele quem escreveu o livro de Judas. Acredita-se que ele tinha um navio, no qual ele fez muitas viagens missionárias. Muitos relatos afirmaram que ele foi martirizado, tendo sua cabeça cortada por um machado. Judas Iscariotes. Seu nome é derivado de Judá, que quer dizer louvado, e Iscariotes é derivado do nome de seu pai. Acredita-se que Judas pertencia ao grupo dos Zelotes. Ele aparece na lista dos nomes dos apóstolos e sempre é identificado como aquele que traiu Jesus. Ele foi quem disse que Maria deveria ter vendido o óleo que passou nos pés de Jesus para alimentar os pobres, mas os textos bíblicos revelam que Judas não estava preocupado com os pobres e sim que era um ladrão. Era ele quem guardava e cuidava do dinheiro do grupo. Judas combinou com os sacerdotes, escribas e a classe religiosa que entregaria Jesus, e ele receberia 30 moedas de prata. Assim ele chegou ao jardim do Getsemani e com um beijo traiu o Salvador. Quando Judas teve conhecimento que Jesus foi condenado, ele se arrependeu e foi ao templo devolver as moedas e afirmar que havia pecado contra Deus, porém ele foi ignorado. Depois disso ele tirou sua própria vida. Matias, o apóstolo póstumo, assim chamado por ter sido escolhido após a morte de Judas Iscariotes, é às vezes referido como o 13º apóstolo. Sua eleição ocorreu pouco depois da ascensão de Jesus e da vinda do Espírito Santo. Segundo os registros, ele foi escolhido para ocupar o lugar deixado por Judas. Tradições cristãs afirmam que ele evangelizou na Judéia, Capadócia e Etiópia, onde enfrentou perseguições e acabou martirizado em Jerusalém. Parte das relíquias atribuídas a Matias estão em Treves, Alemanha, cidade que a tradição diz como tendo sido evangelizada por ele. E assim encerramos nossa série dos 12 discípulos. Se você gostou, curte, comenta e se inscreve. Até mais!